Podemos sentar um momentinho, uma palavra sobre a palavra que nós ouvimos. Não sei vocês, né? Certamente vocês não, que já são mais evoluídos. Claramente que não o Dalcides também, que já está num nível superior ao meu. Mas às vezes eu sinto algum medo na caminhada, né? Alguns desafios chegam e às vezes bagunçam um pouquinho a nossa tranquilidade. E assim estavam também os discípulos, diante do desafio que eles tinham ali diante deles, né? Diante da novidade. Porque a gente precisa lembrar sempre que Jesus estava com eles e de repente foi levado à cruz, foi crucificado, morreu, e eles têm que continuar uma obra, uma missão que eles não sabem como fazer, porque se sentem sozinhos, se sentem amedrontados. E muitas vezes a gente se sentiu assim também, né? Muitas vezes a gente talvez tenha encontrado, né? Eu digo por mim, situações que a gente não tinha controle, não tinha todo o poder sobre elas, mas tinha que vivê-las. E esse desafio muitas vezes trouxe alguma bagunça sobre a nossa paz interior, sobre o nosso jeito de rezar, a nossa maneira de servir, a nossa maneira de viver. E também isso muitas vezes na nossa casa, na nossa família, nas nossas comunidades acontece quando algumas coisas que a gente não tem todo o domínio e controle nos rodeiam. Mas é bonito que logo no início do Evangelho, Jesus antes, vale lembrar o Evangelho de ontem, ele estava com os discípulos de Emaús, os tinha alimentado na sua palavra, eles mesmos dizem, né? Não ardia o nosso coração quando nós o escutávamos. Portanto, eles tinham sido já de alguma forma alimentados, mas ainda havia esse medo. E Jesus entra, se coloca de novo no meio deles e diz, bom, a paz esteja com vocês. Para dizer o quanto esta proximidade de Deus à nossa vida pode fazer bem a nós. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, essa paz vai nos encontrar. Então é bonito perceber que o problema não está em sentir medo às vezes. Não está em sentir medo diante de algumas dificuldades. Hoje a gente rezava na novena pela saúde. Às vezes a gente tem algumas realidades da nossa saúde que nos trazem medo. Às vezes a gente é chamado a viver algumas coisas que nos trazem medo. Mas é nessa hora que a gente devia se lembrar de Jesus. E o problema não está no medo que talvez nos rodeie, mas nesta busca que a gente talvez não faça. E aí continua amedrontado, continua confuso. Depois Jesus, veja só, ele insiste ainda, porque era um povo de coração duro, né? Às vezes meio orgulhosos, continuam amedrontados, ele manda tocar nele e depois os alimenta. E aí a gente vê que as coisas vão se transformando, o que era medo, o que era inquietação, na presença da palavra, no alimento da palavra, nesta proximidade de Jesus, diante inclusive do alimento, que nós vamos viver a mesma experiência aqui no altar, eles têm o coração acalmado e podem seguir o que a gente via inclusive na primeira leitura. Pedro que vai proclamando, né, diz a palavra ali, Pedro e João, proclamando com autoridade. Porque o medo que antes havia foi agora encontrado pela presença de Jesus. Não por acaso a gente tem nas igrejas o sacrário, inclusive, porque é esta proximidade que Deus escolhe manter com a gente. É a proximidade que Deus manifesta na sua palavra. Então, hoje, se eu estou inquieto, eu posso buscar a Jesus. É isso que ele está dizendo. Se há alguma inquietação na minha vida, no meu coração, basta que eu procure Jesus. Provavelmente eu ainda carregarei a minha cruz. Provavelmente eu ainda vou ter que resolver. Não é que eu vou dizer, Jesus, estou me sentindo inquieto, então resolve isso aí, Dalcides, que eu vou ficar esperando você resolver por mim. Mas ele vai caminhar conosco. Então, a possibilidade daquilo que eu preciso viver e alcançar acontece quando eu também escolho caminhar com Ele. Nós ouvíamos na palavra que todas essas realidades aconteceram e a bênção, a cura daquele homem que foi curado, a palavra de conversão que Pedro proclama, o alimento que Jesus deu na palavra e na fração do pão só aconteceram porque eles estavam caminhando com Jesus. Então hoje peçamos esta graça, né? Peçamos esta presença de Jesus. E eu acredito, cada um de nós, vocês não, que já estão mais ali firmes, né? Mas se você em casa aí agora, como eu, em algum momento da sua vida se sentiu inquieto,
se sentiu aflito, né? Ontem alguém escrevia para mim dizendo assim, estou bastante aflita e eu preciso de ajuda. É essa hora que a gente vai buscar Jesus. Quando a gente se sente fraco, irritado, nervoso, ao invés da gente sair gritando e xingando, causando mais buraco na estrada, procura Jesus, né? E é tão bonito, não porque a gente mereça, não porque a gente seja capaz de tanto amor, mas porque Deus é bom e fiel, se deixa encontrar. Então, rezemos, vamos apresentar os dons aqui no altar, para que Ele venha nos alimentar. E você que está aí em casa, que talvez não esteja aqui na capela, um dia poderá estar aqui se quiser também, mas nesse momento acredita que mesmo na distância física que há entre você e o altar, se você crer, Jesus vai também alimentar a sua vida. Então, vamos apresentar aqui o pão e o vinho, que se tornarão força, alimento, graça, corpo e sangue de Jesus para nós.